Você já reparou uma coisa estranha? Todo mundo cita Platão. Professores adoram Platão. Filósofos modernos veneram Platão. Mas Ayn Rand não. Rand foi direto à raiz. Ela escolheu Aristóteles. E não foi por acaso. Foi uma escolha de guerra. Porque Aristóteles representa uma coisa que Platão rejeitava. A realidade concreta, mensurável, observável. E é exatamente aí que o objetivismo começa. Se você quer entender Rand, precisa entender Aristóteles primeiro. Então fica até o fim. Vou te mostrar por que essa conexão muda tudo. Vamos começar pelo contraste. Platão versus Aristóteles. Mestre versus aluno. Dois gigantes. Duas visões de mundo opostas. Platão dizia que o mundo real é só uma sombra. As verdadeiras realidades, segundo ele, existem num plano perfeito. Um mundo de ideias puras, formas perfeitas. A cadeira que você senta é só uma cópia imperfeita da ideia de cadeira. O amor que você sente é só um reflexo distorcido do amor verdadeiro. Tudo aqui é ilusão, tudo aqui é cópia, tudo aqui é inferior. Platão construiu uma filosofia que despreza o mundo real. E é exatamente isso que Rand odiava. Porque se a realidade é só ilusão, então a lógica não importa. Os fatos não importam. A experiência não importa. Você pode inventar qualquer coisa. Pode acreditar em qualquer absurdo. Pode ignorar a evidência. Afinal, o mundo real não é real de verdade. É esse tipo de pensamento que abre a porta para o misticismo, para o coletivismo, para a tirania. Agora entra Aristóteles, aluno de Platão, mas rebelde intelectual. Aristóteles olhou para o mundo e disse: não, a realidade é real. As coisas existem. Podemos observá-las, estudá-las, compreendê-las. A cadeira é uma cadeira. A árvore é uma árvore. O homem é um homem. Não há mundo secreto de ideias flutuando no éter. Há apenas este mundo, concreto, tangível, lógico. E é esse mundo que devemos estudar. Aristóteles fundou a lógica formal, criou a biologia, estruturou a ética, organizou o pensamento racional. Ele disse: a realidade tem identidade, as coisas são o que são. E isso mudou tudo, porque se a realidade tem identidade, então existem fatos, existem verdades, existem certos e errados. Você não pode simplesmente inventar sua própria realidade. E foi exatamente esse bastão que Rand pegou. Ela viu em Aristóteles a fundação de tudo que defendia. Razão, lógica, realidade, identidade. Enquanto Platão pavimentou a estrada para os místicos e coletivistas, Aristóteles abriu a trilha da razão, e Rand correu nessa trilha até o fim. Agora vamos ao coração da questão, o princípio da identidade. Aristóteles formulou algo simples, mas revolucionário. A é A. Uma coisa é ela mesma. Uma cadeira é uma cadeira. Um homem é um homem. Parece óbvio, certo? Mas pensa bem. Se A é A, então A não pode ser não A ao mesmo tempo. Uma cadeira não pode ser uma mesa. Um fato não pode ser uma mentira. A verdade não pode ser falsa. Isso destrói o relativismo, porque se A é A, então existem verdades absolutas. Existem fatos objetivos. Você não pode dizer: para mim 2 mais 2 são 5. Não. 2 mais 2 são 4. Sempre foram. Sempre serão. Isso não depende da sua opinião. Não depende da sua cultura. Não depende do que você sente. A realidade não negocia. E Rand transformou isso no pilar do objetivismo. Ela disse: se você rejeita o princípio da identidade, você rejeita a própria possibilidade de conhecimento. Porque conhecer é identificar. É reconhecer que as coisas são o que são. Se você abandona isso, cai no caos. Tudo vira questão de opinião. Tudo vira sentimento. Tudo vira subjetivismo. E quando tudo é subjetivo, nada é verdadeiro. Aí você abre a porta para qualquer absurdo, para a ditadura, para a fraude, para a manipulação. Porque se não existem fatos, quem grita mais alto vence. Rand viu isso, e por isso ela colocou Aristóteles na base de tudo. Sem identidade, sem lógica. Sem lógica,
sem razão. Sem razão, sem moralidade. É uma cadeia. E tudo começa com A é A. Agora vamos para a moralidade. Aristóteles não era só lógico, ele também era prático. Ele perguntou, como o homem deve viver? E sua resposta foi, buscando eudaimonia. Eudaimonia é difícil de traduzir. Não é felicidade superficial, não é prazer momentâneo. É florescimento, é realização. É viver bem como ser humano. Aristóteles dizia, o homem é um animal racional. Então viver bem significa usar a razão, desenvolver virtudes, cultivar excelência. Não é sobre sentir-se bem, é sobre ser bom, ser corajoso, ser justo, ser temperado, ser sábio. E fazer isso não para agradar os deuses, não para servir a sociedade, mas porque é isso que faz um ser humano florescer. Rand pegou essa ideia e a modernizou. Ela disse, a virtude suprema é viver para si mesmo. Não no sentido egoísta comum, não no sentido de passar por cima dos outros, mas no sentido de que sua vida é sua responsabilidade, seu propósito, seu bem supremo. Você não existe para servir os outros. Você não é escravo da coletividade. Você existe para florescer, para realizar seu potencial, para ser o melhor que pode ser. E a ferramenta para isso é a razão. Não a fé, não a emoção, não o sacrifício, mas o pensamento racional, guiado por fatos e lógica. Isso é o que Rand chamou de egoísmo racional. Não é capricho, não é impulso, não é destruição. É a busca disciplinada da sua própria felicidade através da razão e da virtude. E isso vem direto de Aristóteles, da ideia de que viver bem é viver segundo sua natureza racional. É escolher, é pensar, é agir, é ser responsável pela sua própria vida. E isso tem consequências políticas. Aristóteles via o homem como animal racional e social. Ele dizia que vivemos naturalmente em comunidades, em cidades, em sociedades. Mas Rand fez um corte cirúrgico. Ela disse, sim, somos racionais, mas o social não pode ser imposto. Você não nasce devedor da sociedade. Você não nasce obrigado a servir o coletivo. Você nasce livre. Você nasce com direitos, você nasce dono de si mesmo. E isso muda tudo. Porque se você é dono de si, ninguém pode te usar como meio, ninguém pode sacrificar sua vida pelos outros, ninguém pode tomar seu trabalho, sua propriedade, sua liberdade. Você tem direitos, e esses direitos são invioláveis. Não porque um rei disse, não porque um Deus decidiu, mas porque você é um ser racional, porque você tem identidade, porque você existe. E se você tem direitos, então o Estado não pode violar esses direitos. O Estado não pode te roubar, não pode te escravizar, não pode te controlar. O Estado existe para proteger seus direitos, não para inventar direitos novos, não para redistribuir riqueza, não para impor igualdade, não para planejar a economia, apenas para proteger vida, liberdade e propriedade. E é por isso que Rand defendia o Estado mínimo, não porque era cruel, não porque odiava os pobres, mas porque qualquer Estado maior que o mínimo viola direitos individuais, porque qualquer Estado que redistribui rouba, porque qualquer Estado que planifica escraviza. E tudo isso vem da lógica aristotélica, da ideia de que o homem é racional, de que a realidade é real, de que A é A. Se você aceita isso, você não pode aceitar coletivismo. Você não pode aceitar que o grupo é mais importante que o indivíduo. Você não pode aceitar que o fim justifica os meios. Você não pode aceitar que alguns devem ser sacrificados pelos outros, porque cada indivíduo é um fim em si mesmo. Cada vida importa, cada escolha importa, cada direito importa, e isso não é negociável. Então vamos fechar. Na visão objetivista, Platão pavimentou a estrada para os coletivistas e os místicos, para aqueles que dizem, ignore a realidade, ignore a lógica, ignore os fatos, acredite no que te mandam, obedeça ao que é imposto, sacrifique-se pelo coletivo. Aristóteles abriu a trilha da razão. Para aqueles que dizem, observe, pense, questione, compreenda. A realidade é real. A lógica funciona. Os fatos importam. E Rand correu nessa trilha até o fim.
Ela pegou a lógica de Aristóteles e construiu uma filosofia completa, uma filosofia que diz: você importa, sua vida importa, sua felicidade importa. Você não existe para servir, você existe para viver. E a ferramenta para isso é a razão. Então a pergunta é: qual trilha você está seguindo? A de Platão, que leva ao misticismo e ao coletivismo, ou a de Aristóteles com Rand como guia, que leva à razão e à liberdade? Pensa nisso. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, curte, comenta aqui embaixo. Me diz, você já conhecia essa conexão entre Aristóteles e Rand? Vamos conversar.